Anthony Martial é o nome da vez no Flamengo. O jornalista Mauro César trouxe a informação de que o Flamengo segue interessado na contratação de jogador, estaria disposto a oferecer um contrato até o final de 2025, com opção de renovação deste contrato por mais uma temporada, caso o jogador atinja algumas metas estipuladas no contrato. E sinceramente, sensacional. Vários jogadores conhecidos mundialmente vindo ao Brasil nos últimos anos. A gente vê o Fluminense com Marcelo, Thiago Silva, o Vasco com o Payet, o Corinthians agora com o Depay. O futebol brasileiro, cara, tá cada vez mais interessante. E jogadores como o Anthony Martial, com certeza, vai elevar os olhares que hoje estão aqui no país. Seria realmente muito bacana de ver grandes jogadores aí que passaram por grandes clubes do futebol europeu aqui no nosso país. O Anthony Martial estaria disposto a aceitar a proposta do Flamengo e nos próximos dias a gente deve ter sim uma resposta final. Até porque o Flamengo teme perder o Gabriel Barbosa até o final da temporada, vai ter um julgamento, pode acontecer suspensão. O Pedro fora dos gramados até o final da temporada e mesmo que o Marcos Braz mantenha os pés no chão, a informação é que Anthony Martial tem sim negociações com o Flamengo. Eu vou colocar na tela para vocês o que o Rafa Melo, setorista do Flamengo, falou sobre isso e o que um torcedor palmeirense está falando sobre esta situação. Isso mesmo, os palmeirenses estão de olho na contratação do Flamengo. Escutem, só que antes, deixem aqui o seu gostei e se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga no que a mídia tem falado sobre Anthony Martial no Flamengo. Bom, gente, viralizou uma informação aí. O Flamengo mantém conversas com o Martial mesmo após o fim do prazo das inscrições da Copa do Brasil. E aí eu vou explicar o que está acontecendo. A diretoria tenta convencer o jogador a aceitar um contrato até o fim de 2025 com possível prorrogação através de metas. A informação, inclusive, foi do jornalista Mauro César Pereira. E, além disso, há um temor que Gabigol seja julgado pelo CAS, Corte Arbitral do Esporte, entre outubro e novembro. E aí o Flamengo já está sem o Pedro, e aí ficar sem o Gabigol, ficaria apenas com o Carlinhos e o Bruno Henrique improvisado em alguns jogos, sendo que o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Então o Flamengo está aí tentando convencer, nesse momento não fez nenhuma proposta para contratar o francês Martial, mas a ideia é avançar nas negociações para tentar fechar o negócio. O Flamengo quer o Martial já pensando em 2025, por isso está preparando aí um contrato com metas estipuladas. Caso as metas forem alcançadas, aí sim pode acontecer uma renovação até o fim de 2025. Então, as conversas estão acontecendo, não tem nenhuma proposta oficial, mas a vontade do Flamengo é sim contratar o Martial, que está apurando a forma física através de um preparador físico particular. Ele inclusive publicou uma foto em suas redes, correndo na esteira. Tá fininho aí o Martial, apesar de não jogar desde dezembro do ano passado. O Flamengo está aí tentando encontrar uma oportunidade de mercado ainda em 2024. Se vai acontecer, só o tempo vai dizer. E hoje aconteceu uma coisa engraçada. O perfil oficial do patrocinador master do Flamengo, a casa de apostas Pixbet, brincou e fez uma alusão com a França. E fez o seguinte numa publicação: qual o melhor prato francês? E aí colocou lá a bandeirinha da França e tudo mais. A gente sabe que o Martial é francês, né? E o perfil da patrocinadora do Flamengo fez isso em outras contratações. Fez com o Michael, fez com o Alexandro, fez com o Gonzalo Plata. E foi suficiente para movimentar e engajar as redes. E os torcedores do Flamengo começaram a comentar, printaram, espalharam nos grupos. Então, teve isso, gente. Será que o Martial tá vindo ainda em 2024? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Você é a favor da contratação do Martial?
Inclusive, é bom a gente falar de valores, né? O próprio Mauro César disse na reportagem, em um de seus vídeos, que essa operação o Flamengo pode pagar até 2 milhões de reais de salário para Anthony Martial. Os vencimentos chegariam a 2 milhões de reais. Deixa aí nos comentários se isso é uma loucura, se você acha que o Flamengo está certo em pegar o Martial até o fim de 2024 e fazer um contrato de risco com metas estipuladas, se alcançar as metas, renova para o ano que vem, ou não, você não quer o Martial no Mengão. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Fala, meus amigos, é oficial, né? É um movimento que está acontecendo aí das contratações no futebol brasileiro, dos altos salários, né? Por exemplo, Anthony Martial no Flamengo pode custar 2 milhões por mês. Então essa foi a alta pedida do Martial, que também, se o Flamengo fecha hoje com um jogador como esse, vai representar uns 70 e poucos milhões o contrato até o final. Ontem a gente fez uma transmissão, esse vídeo aqui é um desabafo, eu vou mostrar um comentário aqui, tanto medo assim de contratar determinados jogadores. Esses jogadores, para jogar aqui no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, eles precisariam também assumir algum risco perante as suas participações em jogos. Mas isso aí é um papo para outro momento, né? Não que um jogador como o Martial, ele precisa ter um contrato todo de produtividade, mas alguma produtividade sendo discutida nesse contrato seria bem-vindo para ele e para quem vai contratar. Mas, cara, caso seja concretizado aí, o Flamengo vai ao mercado. O Flamengo tem, para mim, uma zona de conforto até enfrentar o Botafogo, né? Se o Botafogo ou São Paulo. O Botafogo, se avançar contra o São Paulo, que eu acho que vai acontecer isso, e o Flamengo avançar, aí o Flamengo está um pouco perdido e precisaria ter, sim, pensado nessa reposição do Pedro, no meu ponto de vista. Agora, galera, é isso que está rolando aí com os clubes, né? Ainda, até onde eu sei, o Depay ainda não foi oficializado. Dizem que chega quarta, né? Não sei se vai chegar, sinceramente eu não sei. Eu ainda sempre, se tratando de futebol brasileiro, o histórico que tem, é sempre legal esperar para ver. Mas caso seja concretizado, vamos imaginar o Depay, o Martial e fora as outras contratações que já foram feitas no futebol, é disso aí que os vídeos têm dito. Tem falado sobre isso. Não tem babado o ovo do Botafogo. A questão é que não tem como olhar os movimentos do Botafogo para quem ama futebol e achar que não são legais. Parte desses movimentos sendo feito no Palmeiras, o Palmeiras ficaria mais forte. Então a menina tem uma série de críticas, mas uma série de elogios também. Lógico que a gente vai se apegar nos elogios e eu vou olhar para as críticas, mas eu não passei uma hora da minha live mamando o Botafogo ou babando o ovo para o Botafogo. Eu simplesmente estou sendo sincero com vocês que se resolveram um dia se inscrever aqui e vocês que vivem reclamando que falta algo no Palmeiras. Não é possível que o torcedor palmeirense real mesmo, raiz, não estou falando nem o de verdade, mas aquele raiz que quer ver o Palmeiras cada vez mais forte, ele não esteja preocupado com o Mundial no ano que vem e não quisesse também ver o Palmeiras mais forte. Claro que tem tempo para isso, mas a gente imaginava que o ideal seria, nessa temporada, chegar os jogadores para a próxima. Então a gente está indo para o Mundial com o Maurício, que nunca jogou um Mundial de Clubes na vida dele. Então assim, eu não estou tão equivocado, certo? A gente está indo jogar o Mundial de Clubes com o Giai, que mal jogou Libertadores na vida dele. Jogou agora com o São Lourenço. Então a gente tem uma série de contratações que foram feitas que, para mim, no meu ponto de vista, são incompatíveis com o momento. Incompatíveis com o momento. Aqui no Palmeiras vira piada qualquer coisa desse tipo aqui, ó. Esse jogador, ele tava no Palmeiras, não merecia ter ficado pelo caminho. O mesmo serve pro Flamengo, cara. O Flamengo teve várias lesões agora, são coisas que acontecem. Pode, de novo, passar uma temporada não sem título porque ganhou um estadual, mas né, pode acontecer do Flamengo não ganhar nada. E nessa daqui pode acontecer do Palmeiras também não buscar o Campeonato Brasileiro. E, cara, isso tudo faz parte do jogo e tá dentro da normalidade. Eu queria que a galera que assistisse aqui compreendesse, entendesse que eu acredito que sim, parte do que se diz no Palmeiras de que não dá pra ganhar título todo dia é verídico. Agora, a gente também não pode olhar que está sendo feito um movimento de contratações diferente e ficar fora disso, sendo que era pra gente ser o pioneiro nisso. O Flamengo contrata bem e mal, mas mais bem do que mal. E o Palmeiras era para estar sendo pioneiro nessa descentralização. Porque se fala muito da tecnologia de busca do Palmeiras, do scout,
da nossa comissão. Então eu não consigo entender por que ofende. Ofende, sabe por quê? Porque dentro do clube se fala sobre um processo de gratidão eterna com alguns atletas. E é insuportável, concordo muito com que parte do que foi dito lá pelo Turma do Amendoim, que é insuportável você pensar que o Rony vai ser o 10 no Mundial de Clubes. Cara, não é uma situação assim contra o jogador, contra a pessoa, o Rony ou o Rocha, mas é que é insuportável isso. Para o torcedor palmeirense que viu o clube fazer as vendas que fez para a Europa, trabalhar dentro do mesmo processo de captação de longo prazo, cara, ele é legal esse processo, mas você tem que saber também fechar a porta. No ritmo que você sabe abrir a porta para jogadores como o Maurício, você também vai ter que saber fechar a porta para jogadores que estão performando mal, que é o caso do Zé Rafael, que já dizem que realmente vai sair do Palmeiras na próxima temporada. Estou falando de futebol, estou falando do mercado. Se isso incomoda, sabe por que é no mais íntimo de cada um, por que incomoda? Porque muitos queriam que o Palmeiras estivesse fazendo isso. E aí você tem dois caminhos. Como você sabe que não vai fazer, aí o que você acaba fazendo? Não você que está me assistindo, mas alguns. Acaba pedindo fair play porque tá insuportável, né? Não tá bom suportar vendo tantos nomes sendo especulados e o Palmeiras proibido de fazer o mesmo. Eu tiro o chapéu que foi feito pelo Felipe Anderson e acho que ele pode ainda performar desde que utilizado na função correta. E foi uma boa tentativa e todo mundo elogiou o Palmeiras. A imprensa toda elogiou o Palmeiras por ter trazido o Felipe Anderson. Então as grandes contratações, elas movimentam o nosso futebol. O nosso momento é de crescimento econômico financeiro. Colocar um teto de gasto nesse momento é o atestado de incompetência. É um atestado de incompetência e a passação de pano para esses números do futebol aí, né? Que todo mundo elogia as vendas. Aí você olha para o processo de compras. Um grande vazio. Um grande vazio. Bom, tamo junto. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero realmente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. A sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora encerramos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!